Amém. Deus abençoe nossas crianças. Vamos abrir a palavra, amados. A carta aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3, a partir do versículo de número 12. Texto que já está aí projetado para você também acompanhar na sua Bíblia, no seu celular, fazer suas anotações. Filipenses capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Queridos irmãos, estamos aí há 2 meses pregando, meditando, conversando, orando sobre o desafio de avançarmos espiritualmente. Então a pergunta muito simples e objetiva é: o que tem impedido você de avançar? Então, nessa altura do campeonato, eu espero que, pelo menos, você já tenha consciência, já tenha alguma noção de que a sua vida espiritual não pode continuar como está. Lá atrás, quando a gente iniciou essa série, a gente falou sobre a natureza do Evangelho. É da essência do Evangelho nos impulsionar ao movimento, nos impulsionar ao crescimento, de modo que o contrário do Evangelho é a estagnação espiritual. O pecado, o mundo, trabalham, operam para que a sua espiritualidade permaneça inalterada. Nada acontece, não há desenvolvimento. Isso vale para o cristão, quem está dentro da igreja, para o não cristão. Você que está fora da igreja. Então é aquela história, você que está fora, continue fora. Já tem uma religião, continue nela. Está frequentando a igreja, já é o suficiente. Para quê avançar? Para quê criar mais compromisso? Já batizou, já professou sua fé, pronto. Não precisa de mais nada. Quanto menos você se preocupar com comunhão com Deus, melhor. Vai cuidar de outras coisas. Vai cuidar da sua vida. A pergunta é: de quem é essa voz na nossa cabeça? De onde vêm esses pensamentos? O Deus revelado em Jesus, o Deus revelado nas Escrituras, nos impulsiona ao movimento, ao crescimento. O Filho de Deus, ele se movimenta do céu à terra, da glória para as limitações da vida humana, da majestade para a cruz, para o sofrimento. Ele faz esse movimento porque ele vem em nossa direção. Para que eu e você nos movimentássemos na direção do Criador. Ele se movimenta até você para que você vá até Ele. Note, o pecado não é algo apenas que nos paralisa. O pecado nos prende, o pecado nos escraviza. Fora de Cristo, todos nós estamos presos espiritualmente. O pecado nos escravizava no cárcere da incredulidade.
no cárcere da superstição, da religiosidade. Éramos reféns das forças malignas que atuam nesse mundo. O Filho de Deus veio ao mundo para nos trazer libertação. Fomos libertos para viver uma nova vida. Então o Evangelho, note bem, não é meramente um tipo de documento. Alguma coisa que você pega, uma informação que você guarda em uma gaveta dentro da sua casa. O Evangelho é poder de Deus, que nos proporciona, através da fé em Cristo, uma nova realidade de vida. Literalmente, o Evangelho ele nos empurra, nos impulsiona para uma nova condição. Somos inseridos no reino de Deus, no corpo de Cristo. E o Espírito Santo é Deus agindo dentro de nós, para que a gente não paralise, para que a gente não volte atrás. Quanto mais cheios do Espírito estamos, mais animados a avançar espiritualmente estaremos. Quanto mais vazios do Espírito estivermos, mais acomodados ficaremos. O pecado nos acomoda a este mundo, a esta vida, a esta realidade. Ora, é aquela conversa, vamos nos aceitar, vamos nos conformar, aceite a realidade e tente se divertir um pouco. A vida é assim mesmo, o mundo não vai mudar, você não vai mudar. O Evangelho é uma outra informação. O Evangelho é o contrário. O Evangelho nos chama a não nos conformarmos com este mundo. O mundo não era para ser assim. E não será assim para sempre, glória a Deus. Porque o Cristo que ressuscitou trará para a gente um novo mundo. A vida não era para ser assim. Louvado seja Deus. Cristo morreu a nossa morte para que vivêssemos uma nova vida. E essa nova vida já está disponível. As coisas podem sim ser diferentes. Mudanças existem. Porque em nós habita, atua o Espírito Santo de Deus, o mesmo que atuou em Jesus. Avançar é acreditar que novas realidades são possíveis. Avançar é necessário porque há um chamado de Deus para a minha vida. Somos a comunidade do chamado. Fomos chamados para chamar. Somos um time de missionários porque temos uma missão de proclamar esse Evangelho que fala do que Cristo fez e que nos desafia a uma resposta. Somos desafiados a uma resposta de fé. E aí vem a pergunta: o que te impede de vir à presença do Cristo vivo? O que te impede de vir à presença do Senhor? Você ouve, você sabe que é com você, mas você não vem. Talvez você acredite, talvez você creia, você sente que é Deus, mas você não vem. Por quê? E aí eu gostaria de discutir com você alguns desses motivos que podem estar aí na sua cabeça. Para começar, talvez você esteja pensando naquilo que precisa abrir mão. Uma vez, muitos anos atrás, a gente conversando com uma moça que frequentava a nossa igreja, e ela falando dos seus amigos não cristãos. E ela dizia, olha, a maioria dos meus amigos tem dificuldade de dar um passo na direção do Evangelho porque fica calculando o que eles precisariam abrir mão. Eu nunca esqueci isso. O que será que temos que abrir mão? Veja, aí você começa a pensar, bem, eu tenho que renunciar a isso, tenho que renunciar aquilo, tenho que renunciar aquilo outro, mas ao mesmo tempo você pensa, eu não consigo. Isso é muito importante para mim, isso faz parte da minha vida, isso faz parte da minha história. Talvez você já até tentou,
mas não conseguiu, não deu certo, é mais forte que você, e aí você avalia, não, isso é impossível, para mim não dá. E aí, na sua cabeça funciona como uma escolha. Você precisa escolher. Jesus, Evangelho, Igreja estão de um lado. E isso que está na sua cabeça aí, está do outro lado. Não dá para ter os dois. Eu tenho que fazer uma escolha. Então eu queria dizer uma coisa para você. Eu não sei o que é isso que está aí na sua cabeça, não sei quais são os issos da sua vida que te atrapalham, que te dificultam, que te prendem, que te impedem, que te causam esse dilema, que pesam no seu coração na hora de você pensar na possibilidade de fazer um movimento em direção ao Evangelho. Talvez realmente seja uma coisa importante. O que eu queria dizer para você é o seguinte: você não precisa abrir mão disso agora. Não precisa. Preste atenção no chamado do Evangelho para você. A pergunta de Jesus é: você vem? Essa é a pergunta, pura e simples. Você vem ao encontro de Jesus? Jesus passa, olha para a pessoa e diz: segue-me. Você vem? O chamado do Evangelho não é tipo o anúncio de carro, sabe? Tem embaixo um monte de letrinhas pequenas. Aí anuncia lá, carro X a partir, né? Parcelas a partir de R$500, entrada a partir de R$500. Aí você chega na loja, bota lá em cima da mesa lá, quinhentão, né? Me dá o carro. Aí você descobre que não é bem assim, né? Tem uma série de outras exigências para cumprir. O Evangelho não é assim. Jesus não te chama desde que isso seja cumprido. A mudança não é uma condição para o relacionamento com Deus, é consequência. Não é, veja você, que você não precisa mudar. Não. Acabamos de falar que mudanças são possíveis. O Evangelho nos diz que mudanças são possíveis. A pergunta é: quem vai operar a mudança na sua vida? E quando é que essa mudança deve acontecer? Não mudamos para entrar no relacionamento de Deus, é o contrário. A presença de Deus em nossa vida é que vai gerando mudança. Mudança acontece, mas ela é resultado da graça de Deus. Ela é resultado da ação do Espírito Santo em sua vida, do poder do Evangelho em sua vida. Mudanças acontecerão, pode acreditar. Talvez mais do que você imagina, mas não será você a realizá-las. Não serão baseadas no seu esforço próprio. Será o poder de Deus agindo em você, dentro de você. A graça de Deus fluindo através dos meios de graça. Mudanças que experimentamos com o suporte, com o apoio da igreja. Você não estará lutando, caminhando sozinho. O Evangelho é o chamado de Deus àqueles que reconhecem que precisam mudar. Você reconhece, você admite. Mas você também admite que não consegue sozinho realizar. Você reconhece a sua incapacidade, a sua impotência. O Senhor diz que Ele chama os pecadores, que se reconhecem pecadores, os doentes, que se reconhecem doentes, porque Ele se apresenta como médico. Ele chama os cansados e sobrecarregados, ou seja, os que admitem que estão cansados e sobrecarregados com toda a religiosidade humana. Ele oferece descanso. Portanto, querido, o convite do Evangelho não depende de você fazer algum tipo de promessa
dizendo: olha, a partir de hoje, eu prometo, eu garanto que eu nunca mais vou pecar. A partir de hoje, eu prometo, eu garanto que eu nunca mais vou fazer aquilo que eu fazia. Não. O convite do Evangelho é você aceitar a oferta de Jesus e você dizer: Senhor, eu estou cansado. Eu preciso mergulhar nas águas do descanso. Eu me reconheço sujo, mas eu preciso ser limpo e purificado pelas águas da graça. Eu preciso de comunhão com Deus. Eu preciso mergulhar nesse rio que flui do trono de Deus. Isso vale, querido, para você que está pensando nos issos que te impedem de atender ao chamado do Senhor. Há outros impedimentos que surgem na nossa cabeça. Tem gente que fica com medo do que os outros vão pensar, né? A opinião dos terceiros. O que os meus amigos vão dizer, o que os meus colegas de trabalho vão falar, a minha família. Será que eu vou ser criticado? Será que as pessoas vão acreditar que eu agora sou crente? Não se preocupe em dar explicações. Não se preocupe em ter todas as respostas. Não, guarde bem o que a gente vai dizer nesse momento. Não somos cristãos para atender às expectativas de quem está fora da igreja. Não somos cristãos para atender às expectativas de quem está fora da igreja. Às vezes nós não vamos nem mesmo atender às expectativas de quem está dentro da igreja. Falamos no último domingo, Jesus foi crucificado pelos religiosos da sociedade, porque ele não estava disposto a atender às expectativas religiosas daquela sociedade. Na verdade, possivelmente, as opiniões dos outros têm mantido você exatamente onde você está, longe da comunhão com o Senhor, longe de um relacionamento mais profundo com Deus. Então o que importa agora não é se as pessoas vão entender, vão te apoiar, vão concordar, ou vão falar mal de você. O que importa é você estar onde Deus quer que você esteja, na presença dEle, no caminho com Ele. E só estamos de fato na presença de Deus quando estamos em Jesus. Ele é o caminho. Aqueles que enfrentam a dificuldade da dúvida. Há várias dúvidas. E uma delas é a desconfiança de quem chama. Mais ou menos assim, né? Você está ouvindo, você está pensando, poxa, bacana, legal, mas isso é papo de igreja, né? Isso é papo de pastor. Será que realmente eu tenho que ir? Será que realmente eu tenho que fazer esse movimento? Será que não é possível ficar à distância? Deus é legal, o Evangelho é interessante, mas esse papo não rola para mim, não me convence. São os Zaqueus. Você é um Zaqueu. Está observando de longe. Não quer se envolver muito, não quer se comprometer. Seu problema é que Jesus mandou Zaqueu descer da árvore. Jesus chamou Zaqueu. Falou: Zaqueu, eu vou hoje para a sua casa. Eu quero estar com você. Eu quero que a nossa relação não seja essa apenas de observação, à distância. Eu quero estar junto com você. E naquele momento, quando Jesus faz esse movimento, Jesus é criticado. Porque na cabeça das pessoas, poxa, como assim? Jesus na casa desse camarada? Jesus está interessado em estar na sua casa, na sua vida, andar com você. Não importa o que as pessoas
pensem de você, não importa o que as pessoas de fora pensam de você, não importa o que as pessoas de dentro da igreja pensam de você, o que importa é que Jesus quer estar com você e Ele chama você. Imagina, Zaqueu respondeu, não, Senhor, deixa eu ficar aqui na árvore mesmo, tá tranquilo aqui. Deus tem um lugar para você, meu irmão, no reino dele, e esse lugar não é na árvore. No reino de Deus não há lugar para observadores, apenas para participantes. Observadores, na verdade, são os que estão do lado de fora. Observadores são os que precisam ser evangelizados, convidados, chamados a entrar e participar da festa. Pensa comigo, quem Jesus chamou, ou quem Jesus enviou para transmitir a você o chamado dele? Os discípulos. Aí você diz assim, não, ok, Jesus, estou junto com o Senhor, mas esses crentes aí, essas igrejas aí, isso aí não é para mim. Aí Jesus responde assim, quem recebe os meus discípulos, recebe a mim. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, recebemos Deus através de Jesus. Recebemos Jesus através dos discípulos dele, que ele enviou e com os quais ele se identifica. E o contrário é verdade. Quem rejeita Jesus, rejeita Deus. Quem rejeita os discípulos de Cristo, a igreja, rejeita o próprio Cristo. Cabe registrar, sempre, que nem todos os lugares que se chamam de igreja são, de fato, igrejas verdadeiras. Há, sim, já falamos disso aqui inúmeras vezes, instituições religiosas que usam o nome de Jesus, mas que não tem nada a ver com o Evangelho. Então, nesse caso, o melhor é ficar de fora mesmo. Porque Jesus está do lado de fora. É o caso lá da igreja de Laodiceia, quando Jesus está dizendo, olha, eu estou batendo na porta, porque eu estou do lado de fora. Agora, quando uma comunidade de fé, uma igreja local está comprometida com o Evangelho e com a Escritura, ela é a manifestação concreta e visível do corpo de Cristo. E é somente por meio de comunidades concretas, de pessoas concretas, reais, que nós podemos experimentar a comunhão com o corpo de Cristo. Por meio dela, experimentamos a graça do Senhor, dentro dela que você deve estar. Portanto, o chamado do Senhor para você é avançar, para vir, para entrar. Fazer parte, nesta igreja ou em qualquer outra. Mas se há um chamado de Deus para a sua vida, esse chamado é na direção do Senhor, esse chamado é na direção do povo de Deus. Descer da árvore, andar com os discípulos. Então veja, querido, até agora a gente pensou na situação, no caso da pessoa que pode ser o seu, que precisa avançar espiritualmente, porque ainda não assumiu um relacionamento com o Senhor. Ou já teve há muito tempo atrás. Aqueles que não fazem parte da igreja, já fizeram há muito tempo atrás. Como superar essas questões? Como avançar na direção do chamado do Senhor? Mas eu queria destacar também que esse é um desafio para você que já é cristão. Você que já faz parte da igreja, então você ouviu, você sabe que é com você, mas você não se movimentou. Você sente que é Deus, você sabe que é importante, mas algumas coisas ainda te impedem de avançar espiritualmente. E vai passando, sabe? Deus vai falando. Tem pregação, tem culto, tem núcleo, tem devocional, tem discipulado, tem conversa, tem oração. Mas sua vida espiritual continua igual. Estagnada. O apóstolo Paulo discute nesse texto alguns motivos. Como ele mesmo enfrentava esses desafios, veja você. Versículo 13, na tradução da Nova Versão Transformadora, NVT, traz da seguinte maneira: concentro todos os meus esforços nisso.
esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Então eu queria pensar com você um pouco sobre essa frase. Concentro todos os meus esforços nisso. Esquecendo do passado e avançando para o que está adiante. Veja você. Para seguir o que está adiante, precisamos deixar o passado para trás e há vários aspectos. Às vezes o que nos impede de seguir em frente é a culpa. Culpa dos erros, pecados do passado. Você já orou, você já confessou seu pecado, mas você não se perdoa. Você não se reconhece perdoado, então você se pune, você se castiga. A pergunta para você é muito simples. Será que o sangue do Filho de Deus derramado na cruz não é castigo suficiente para você? Será que esse pecado que você cometeu, o sangue de Jesus, o sangue do Filho de Deus, o sangue do Cordeiro Santo, não é suficiente para perdoar esse pecado que você cometeu? Você não precisa se punir, porque já houve punição para o seu pecado. Ela está lá na cruz. Jesus tomou sobre ele, para que você possa livremente, hoje, servi-lo. Às vezes o que nos impede de seguir em frente são os traumas. Aí já não é o que você fez, são o que os outros fizeram com você. Sabe? Todo mundo, em algum momento nessa caminhada, tem gente que nos decepciona, irmãos. Gente na família, gente, amigos, irmãos, lideranças. Então, meu irmão, faz uma coisa. Pega esse passado, entrega ao Senhor. Eu te pergunto, pega esse mal aí, esse mal que fizeram contra você. Bota ele de um lado na balança. Do outro da balança, você bota o bem que Deus fez por você em Cristo Jesus. Qual é o peso maior? Aí eu pergunto, a sua vida espiritual vai ser determinada por esse mal? Pelo que fizeram com você? Suas escolhas, seu relacionamento com Deus, seu envolvimento com a igreja, vai ser determinado por isso? Ou por Cristo, ou pelo Evangelho, ou pelo amor de Deus, ou pela graça do Eterno, ou pelo chamado. Também tem muito crente, queridos, que está paralisado porque não se sente desafiado a avançar em direção alguma, sabe? Não que você se ache perfeito, mas você não consegue enxergar nada que está adiante. Você não consegue ver nada à sua frente na sua espiritualidade. Olha que coisa. E aí você não se sente desafiado. Seu problema é uma mistura aí complexa, né? De arrogância, acomodação e incredulidade. O Evangelho não mais te incomoda. E porque ele não te incomoda, você está acomodado. Seus pecados não te incomodam. Suas omissões não te incomodam. Mas ao mesmo tempo, o relacionamento com Deus já não te impressiona, já não te atrai, já não te empolga. São omissões, queridos. Veja, às vezes a gente tem um discurso um tanto contraditório nessa área. Pergunto para você, você é perfeito? Alguém aqui é perfeito? Perfeito diante de Deus, assim. Perfeito espiritual. Alcançou a perfeição espiritual em todas as áreas. Então,
concluo, né? Talvez você levantou a mão, talvez você no seu coração, você sente, pô, não, eu estou quase lá, 99%, pastor, 99%. Então, mas tirando esses, né? Eu concluo que pelo menos a maioria somos imperfeitos, fracos, limitados, temos problemas, temos pecados. Aí eu desafio você a pensar assim, apenas três. 3 aspectos concretos da sua espiritualidade que precisam melhorar. 3 áreas. Você diz assim, poxa, essas 3 áreas na minha espiritualidade estão deficitárias. Isso aqui está ruim. Coisas que eu não deveria fazer, ou coisas que eu deveria fazer e não estou fazendo. Práticas, rotinas, pensamentos, sentimentos. 3 áreas. Aí a outra pergunta é, o que você fez concretamente nos últimos meses, nas últimas semanas, para melhorar essas áreas? Concretamente. Sabe, irmãos, na verdade a gente tropeça na segunda pergunta. A gente já tem dificuldade de reconhecer, note bem, de reconhecer aquilo que em nossa vida espiritual precisa mudar. Talvez a gente tenha dificuldade de colocar no papel 3 áreas. Sabe por quê? Porque a gente tem uma visão muito limitada, medíocre, pequena mesmo, do tamanho da espiritualidade, do tamanho do relacionamento com Deus. A gente pergunta o que você precisa melhorar e você não sabe dizer. Quando muita gente fala alguma coisa, mas a gente já emenda uma justificativa, né? A gente diz assim, não, poxa, aquela coisa, pastor, eu preciso melhorar nessa parte, mas tem meu trabalho, né? Tem minha família, pô, tem lá aquela situação, pastor, aquele problema, o senhor sabe. Então, meu irmão, minha irmã, sem justificativa, sem explicações, simples e objetivo. Senhor, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso avançar. Há áreas da minha vida que precisam ser diferentes, e elas podem ser diferentes. E Deus vai abençoar. Se você não reconhece suas limitações, você nunca vai fazer nada para mudar. Resultado, sua vida espiritual continua do mesmo jeito. Estamos falando aqui de crescimento, irmãos, sabe? Não quer dizer que necessariamente sua vida espiritual esteja péssima, sabe? Cheia de pecados. Não. Às vezes o que você tem é bom. Às vezes o que você alcançou até agora é bom. Você tem boas experiências com Deus. A questão é que quando Paulo fala de deixar para trás o passado, ele não quer dizer necessariamente, veja você, que este passado é ruim. Ele não está dizendo necessariamente deixar para trás pecados. Eu posso aplicar isso a mim mesmo. Então, eu olho para trás, eu vejo muita coisa que eu aprendi na minha caminhada com Deus. Então, eu me sinto um cristão muito mais maduro hoje do que 20 anos atrás. A questão é, acabou? Ponto. Fechou? Será que o meu desenvolvimento espiritual chegou ao fim? Essa é a provocação que Paulo faz. E aí? Será que você já chegou à perfeição? Se eu não cheguei, significa que há áreas em minha vida que eu preciso avançar. Eu não posso me acomodar ao que eu conquistei ao longo dos anos. Eu não posso me apegar aos bons resultados do passado. Eu preciso me sentir desafiado. E aí, quer dizer, esse desafio passa por a gente ter uma visão mais ampla do reino. Sabe, imagine, eu gosto muito de usar a metáfora do oceano. Pense o relacionamento com Deus como o oceano.
E às vezes a gente encara o relacionamento com Deus como uma piscina. Sabe, uma piscininha de plástico. Então, você entra nela. Quando você era criança, ela era, nossa, né? Aquela piscina que você quase se afogava, né? Precisava usar boia, tinha gente para ajudar. Hoje, você pisa ali, mal molha os seus pés. Agora, se você mergulhar no Oceano Atlântico, a experiência é outra. O problema é quando a gente encara o relacionamento com Deus como na piscina da nossa casa. Quando você começou na fé, aquele, né, como Hebreus vai dizer, aquele leite, aquela primeira fase, você já dominou aquilo. Você já passou essa fase. Você já foi na praia, você já molhou o pé. Você já foi na praia, você já mergulhou. Terminou. Você já conhece todas as profundezas do oceano. É tudo isso que Deus tem para você. Então, quando eu encaro o Evangelho, quando eu encaro o relacionamento com Deus como algo maior, mais profundo, eu entendo, nossa, eu tenho muito mais para aprender. Eu tenho muito mais para espiritualizar a minha vida. Há tanto na minha vida que eu preciso ser influenciado pelo Senhor. Crescimento, irmãos, crescimento. Paulo fala de avançar na direção daquilo que o Senhor coloca diante dele, o que o Senhor tem colocado diante de você. Você tem prestado atenção ao que o Senhor tem colocado diante de você? Aí se você reparar bem, o tempo todo Deus está colocando diante de nós oportunidades espirituais. Cada culto que participamos, Deus coloca algo diante de você. Cada vez que você se expõe aos meios de graça, Deus coloca coisas novas diante de você. E não só dentro da igreja. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 9, Paulo usa uma expressão muito interessante. Ele diz assim: uma porta grande e oportuna de trabalho se abriu. Não foram portas abertas por Paulo. Ele diz que foram portas que se abriram para ele. Portas que Deus abriu. Precisamos estar atentos às portas que Deus abre, para servi-lo, para testemunhar o seu amor, para compartilhar o Evangelho. Avançar espiritualmente, queridos, passa para a gente repensar as áreas de nossa vida através das lentes do Evangelho. Um dos nossos obstáculos é que a gente segmenta a nossa vida, né? Também já falamos disso aqui muitas vezes. Como se crescer espiritualmente fosse apenas e exclusivamente fazer mais coisas. Orar mais, vir mais ao culto, servir mais na igreja. Talvez um dos nossos maiores desafios para avançar seja avançar naquelas áreas que nós não consideramos normalmente espirituais. Repensar papéis à luz do Evangelho. Papel de homem, mulher, filhos, namorados, maridos, esposas, pais. Repensar nossa vida profissional à luz do Evangelho. Nossos estudos, nossos projetos, nossos planos. Repensar nossos valores, nossas opiniões, nossos posicionamentos, nossas rotinas à luz do Evangelho. Isso passa por avançarmos na direção de bons estímulos ao nosso coração. Quais são os estímulos que você tem aplicado ao seu coração? Avançar tem a ver com isso. Para você querer mais, para você ter uma visão maior, mais ampla, para você perceber coisas que Deus coloca adiante de você, você precisa ter o seu coração estimulado pelos meios de graça. As distrações desse mundo, irmãos. Não dá para querer o Evangelho quando estamos o tempo todo estimulando o nosso coração ao pecado e às coisas desse mundo.
As distrações desse mundo não são inofensivas ao seu coração, você precisa entender isso. As distrações desse mundo não são inofensivas ao seu coração. Distrações que semeiam coisas. Cada música que a gente ouve, que a gente canta, cada série, cada foto, cada reels, cada stories, cada conversa boba que a gente joga fora. Tudo isso semeia alguma coisa dentro do seu coração. Por isso, avançar espiritualmente às vezes requer abrir mão de algumas coisas. Estamos acomodados, e aí a gente começa a ir no mais profundo do nosso coração, porque nós não estamos dispostos a abrir mão do meu jeito, a abrir mão das minhas vontades, do meu conforto, de mudar, repensar minhas convicções, trabalhar meus sentimentos. Eu quero continuar com a piscininha. Ah, ela é minha, pastor. Deixa eu com a minha piscininha. Você não quer mudar nada na sua vida? Das duas, uma. Ou você já atingiu a perfeição, ou você está acomodado a uma vida espiritual completamente estagnada. Então, meu irmão, minha irmã, eu queria desafiar você a orar nesse momento. E a se colocar diante de Deus de forma sincera. E a pensar. Sabe, às vezes a gente, quando pensa em avançar espiritualmente, talvez venha à nossa mente uma coisa muito grande, uma coisa muito complicada, muito difícil. Mas como nós falamos no início, é avançar na direção de Jesus. É reconhecer sua limitação, sua fraqueza, sua dificuldade e dizer, Senhor, eu preciso de mais. É entender que, olha, essa piscina aqui já não é o suficiente para mim, eu preciso de mais. O Evangelho tem mais, Deus tem mais, o relacionamento com Deus tem mais, a vida espiritual do Evangelho tem mais. Você pode ir além, porque o Senhor te convida a ir além. O Senhor te convida. Eu não sei qual é a maior profundidade que você tem que descer, mas eu sei que você pode sair de onde você está. Você pode. No mínimo, diga para o Senhor, Senhor, eu quero me sentir motivado. Sabe? É a oração que eu faço para mim mesmo. Senhor, abre os meus olhos para eu querer mais. Para eu ver o que está diante de mim. Porque se eu não vejo nada diante de mim, se a gente tira essa parte do texto, então Paulo não tem para onde prosseguir. Ele diz, prossigo para o que está diante de mim. Ora, se não tem nada diante de mim, acabou. Eu fico compassado, então o texto distorce. Agora, quando tem algo diante de mim, e esse algo diante de mim é maior do que o passado, então eu esqueço o passado, e eu vou para o que Deus coloca diante de mim. Isso é vocação, isso é chamado, isso é evangelho. E essa, veja você, para a gente fechar, a mentalidade daqueles que são maduros espiritualmente, diz o texto. Aqueles que pensam dessa forma são os maduros espiritualmente. Feche seus olhos, fale com Deus. Coloque sua vida diante do Senhor. Coloque suas dificuldades diante do Senhor. Coloque seus desejos diante do Senhor. Coloque suas fraquezas diante do Senhor. Coloque a necessidade de crescimento diante do Senhor. Coloque a sua estagnação espiritual diante do Senhor. Coloque a sua incredulidade diante do Senhor. Coloque suas dúvidas diante do Senhor. Coloque a sua desmotivação diante do Senhor. Coloque aquilo que te dificulta, que te impede de seguir adiante diante do Senhor.
Coloque aquilo que te prende, que te impede de renunciar diante do Senhor. Seja sincero, fale com Deus. Senhor, dá-nos uma visão mais ampla do Teu reino, Senhor. Dá-nos uma visão mais ampla do Evangelho. Dá-nos uma visão mais larga, Senhor. Mais profunda. Abre os nossos olhos, para que a gente perceba o que está diante de nós. Às vezes estamos cegos, ó Deus. O pecado nos cega. O passado nos cega. O presente nos distrai. E a gente não vê o que o Senhor coloca diante de nós. Ah, Senhor, quebra os corações, ó Deus. Quebranta os corações, para que possam ouvir a Tua voz. A Tua doce voz suave, Senhor, que nos chama à Tua presença, que nos oferece novos desafios e oportunidades, que nos chama a ir além. Em nome de Jesus, ó Deus, que possamos lançar todo medo diante do Senhor, toda incredulidade diante do Senhor, todo pecado diante do Senhor, toda acomodação diante do Senhor. E que a gente possa avançar para uma espiritualidade mais integral, mais ampla, mais profunda, que alcance todas as áreas da nossa vida, Senhor. Coloca pessoas do nosso lado, Senhor, para nos dar as mãos. Porque às vezes, ó Pai, é difícil andar sozinho. Às vezes é difícil, Senhor, avançar sozinho. Pai, nós reconhecemos a nossa incapacidade de mudar a nossa própria vida, Senhor. Por isso atua com poder, ó Deus. Com poder do nome de Jesus, com poder do Teu Espírito Santo. Vá transformando as estruturas, ó Pai, mentais, emocionais. Vai transformando, ó Pai, as circunstâncias, ó Pai, da nossa vida. Vai abrindo os nossos olhos, ó Pai, para vermos aquilo que está diante de nós. E que a visão do que o Senhor coloca diante de nós possa nos impulsionar. Que possamos nos esquecer, Senhor, do passado. Que possamos não nos apegar ao passado, seja ele bom ou ruim. Porque o que o Senhor tem para nós, ó Pai, é melhor. Porque o que o Senhor coloca diante de nós é algo novo, melhor, mais profundo. Não precisamos parar aqui, Senhor. Faz isso, ó Pai, em cada um de nós, ó Pai. Aqueles, ó Pai, que nessa manhã chegaram aqui, Senhor, sem ainda ter um relacionamento comprometido com o Senhor. Impulsiona-os, ó Pai, a irem na direção do Senhor. Ajuda-os, ó Pai, a apenas ouvir a voz do Senhor. E se lançar, ó Pai, aos braços, ó Pai, do Senhor. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Que possamos, ó Pai, ser suporte, ó Pai, para aqueles que precisam caminhar. Ajuda-os, ó Pai, a crer e a confiar e a descansar que a mudança que precisam vem do céu. Na hora certa, no tempo certo, do jeito certo. Ajuda aqueles, ó Pai, que são Teus filhos, Teus servos, crentes, ó Deus, mas que estão paralisados, estagnados. Move o coração, dá novas, ó Pai, novos sonhos espirituais, novas perspectivas, novos desejos. Semeia no nosso coração desejo de servir ao Senhor. Em nome de Jesus, Teu Filho, oramos. Amém.